Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, que são as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um programa. Aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, sempre trazendo os nossos convidados que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Junto, aqui conectada também, a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, prazer renovado estarmos juntos, sempre com nossos queridos convidados. Hoje uma muito especial, muito linda, muito querida. E você, Vanessa, mais uma vez vai apresentá-la para nós. Pois é, queridíssima nossa, né? De todos os nossos ouvintes, telespectadores também. O tema, a gente já vai falar o tema, você já vai saber quem é a nossa convidada. O tema é Herculano Pires, obras e estudo delas pela senhora que está aqui conosco, que é licenciada em matemática, física e pedagogia, possuindo especialização em deficiências visuais e físicas. Ela é filha de José Herculano Pires e é considerada elemento-chave no movimento espírita. Apresenta na Rádio Boa Nova o programa O Espírito e o Tempo, onde estuda as obras de seu pai com os ouvintes. Como escritora, publicou sobre o seu pai o livro Herculano Pires, O Homem no Mundo. Senhora Heloísa Pires, seja muito bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, melhor agora com você, com a Vanderly, formando uma salinha de visitas maravilhosa. Muito obrigada. Então, Heloísa, mais uma vez nós estamos juntas para conversar um pouquinho. Hoje, a gente queria dar um destaque maior assim, para esse programa que você apresenta, O Espírito e o Tempo, de autoria, até o nome é o nome do livro também, né, de autoria de Herculano Pires, e contasse um pouco para nós esse trabalho, como que surgiu a ideia de fazer esse programa, quanto tempo, o tema em si, né, conversar um pouco sobre isso. Esse ano, eu digo que está sendo o ano de homenagem a José Herculano Pires. Tantas homenagens, graças a Deus, porque pela coragem dele sempre falar a verdade, mesmo quando era contra alguma instituição, se havia erro doutrinário, ele levantava a voz, e houve uma fase em que o Chico Xavier foi acusado de ser responsável por uma modificação do Evangelho. Não vou falar nome de instituições, porque o pessoal já desencarnou e porque não há necessidade. Mas o Chico ficou muito triste, ligou para o meu pai, ele adorava meu pai e o Chico. Escreveram juntos 4 livros, Emmanuel, Chico e meu pai. Um deles é Diálogo com os Vivos. Chico ligou para meu pai e falou: professor, eu não fiz nada errado, eu não dei ideia para ninguém mudar o Evangelho, me ajude. Meu pai falou: me conte tudo, eu vou escrever um livro. Mas o pai tinha outros livros na frente e ia passando. Aí o Chico ligava: professor, conta pelo amor de Deus. Nós: pai, escreve o livro, o Chico vai desencarnar. O Chico já estava velhinho. Quem desencarna depois de escrever o livro? Meu pai. O Chico já sabia que meu pai ia desencarnar. E queria. Aí veio um livro lindo, Na Hora do Testemunho. Começa com uma poesia do pai, dizendo que não podemos ser covardes na hora de defender Jesus ou Kardec, porque já fizemos isso no passado. É linda a poesia. E aí o livro veio, o Chico ficou feliz, logo depois meu pai desencarna. Mas ele, graças a Deus, já à noite deu uma mensagem. Aí telefonavam: mas pode, é claro que pode.
No Céu e Inferno de Kardec tem casos até de espírito inferior. Aliás, o trabalho de Kardec é o Pentateuco, que tem num livro, tem no outro. O Céu e Inferno tem na Revista Espírita. Só quando houve um erro grave, que foi em A Gênese, só tinha aquele erro em A Gênese. Prova que não tem mais erro de Kardec. Vamos todo mundo se acalmar. E aí o Chico foi, meu pai foi e mandou uma mensagem linda, brincando, falando: Virgínia, para minha mãe, por que esse ar tão triste? Eu agora sou professor de interior no mundo espiritual e peço que a família continue a divulgar o espiritismo em sua grandeza, nunca cometendo erros, que eu estarei com vocês. E no enterro era só alegria, porque minha mãe falou: nada de envergonhar o professor. Chegaram os mocinhos alunos dele chorando. Espírita não chora, a morte não existe. O professor foi magnífico. Não envergonhe o professor e não me envergonhe. Todo mundo engoliu o choro e meu irmão é muito sorridente, mais do que eu. Então, ele sorria o tempo todo. Minha tia o chamou e falou: você quer parar de sorrir? Isso é um velório? Ele falou: é um velório de um espírita, tia. Vou continuar sorrindo e convidando quem chega para tomar café, que no velório havia um lugarzinho para... Então, é um exemplo, uma alegria sempre, até no velório e no enterro. Que coisa alegre, coisa bonita, né? Muito bom. E quais são os livros e os outros assuntos que a senhora mais divulga no programa, senhora Heloísa? Olha, o Espírito e o Tempo eu estou divulgando agora no Web Estação da Luz. De 15 em 15 dias, em Fernandópolis, eu estou divulgando o Vampirismo, que é um livro que o pai tirou a ideia também de André Luiz, que André Luiz explica muito bem o obsessor, que ele chama de vampiro. Encarnado ou desencarnado, que chupa a energia do indivíduo, que induz o indivíduo a atos errados para dominá-lo melhor. Então, de 15 em 15 dias, Vampirismo. Antes eu divulguei um que já acabei, não lembro mais o nome. São 100 livros, e que eu amo, de coração, é Madalena. Quando ele apresenta a Madalena de Jesus, a Madalena cujos espíritos foram afastados, os obsessores, os vampiros, por Jesus. Aí os pesquisadores malucos vêm dizendo que ela era mulher de Jesus, tinha filhos. Não teria nada demais se fosse. Mas nós não somos o modelo do universo. Essa fonte maravilhosa que permite na Terra a reencarnação, a energia sexual, se expressa em outras formas no universo. Nosso corpo não é o mais perfeito e o mais bonito do universo. Nós temos que tirar essa mania que já tínhamos quando achávamos que o modelo ideal de corpo humano seria o europeu, loiros de olhos azuis, mulheres magérrimas. Existe todas as formas no universo, existe espíritos transparentes, existe apenas luzes. Então, vamos amadurecer, vamos crescer. Jesus merece, Kardec também. Trabalharam por nós. E tantos exemplificaram, como o querido Chico Xavier, Ivone Pereira, quantos? Então, nós temos que agir com mais critério. Heloísa, é até difícil fazer perguntas para você sobre a obra de seu pai, Herculano Pires, porque é muito vasta. Você já começou a falar alguma coisa, mas voltando um pouquinho sobre o trabalho dele, como que era a sua relação com ele na área da literatura, quando você era criança, jovem? Você, assim, compartilhou com ele temas, tempo, assim, de estudo, de trabalho dele, das publicações? O pai era tão incrível que ele dizia que todos nós éramos alunos.
Ele nunca assumiu assim um ar de superioridade, não. Ele falava, filhos, somos todos alunos na Terra, inclusive eu. E ele dizia, só Jesus é mestre, e Kardec é o mestre de Lyon. E ele organizava, quando nós morávamos na Rua das Rosas, que ele teve um pouco mais de tempo, e depois de aposentado ele também fez eventos assim, mas na Rua das Rosas, uma vez por mês, eram as tertúlias. Ele se propunha a apresentar livros e autores, mas não se falaria em religião. Mas não há como não falar linguagem espírita. E Assunção de Luca, hoje ainda encarnada, que muita gente conhece, que foi presidente a vida inteira no Centro da Estado de Israel, Assunção de Luca, a Assunta, que desencarnou, a Dona Elvira, um grupo de vizinhos se tornou espírita. E o pai da Assunção, o seu Armando, era um amor, mas era fechado, bravo, um português que tinha uma padaria que está lá até hoje, SP, na Rua Domingo de Moraes. Aí o seu Armando se interessou pelo espiritismo, graças ao pai. Foi fazer curso na FESP, virou orientador na FESP e vivia sorrindo, mudou. O homem se libertou da mágoa, da depressão, sei lá. Interessante. Dona Rosa, a esposa do senhor Armando, também começou a trabalhar no espiritismo, na federação. Linda, amorosa, um encanto. E a Lourdinha está encarnada até hoje, e a Assunção tomavam conta da creche do Estado de Israel, creche Tiãozinho. A ação agora está mais sossegada e a Lourdinhas continua ativa. Então, uma família linda que foram nossos vizinhos e se tornaram espíritas, graças à tertúlia. E o pai apresentava para nós, lia poesias, contava, falava sobre os grandes escritores, nos apresentou Dostoiévski e outros escritores, falava nos filósofos e onde ia fazer palestra nos convidava. Nós quatro íamos junto e minha mãe. Então um dia eu falei para os meus filhos, vocês têm que me acompanhar. Nós acompanhávamos o pai. Aí eu acho, até hoje eu rio. Aí Luizinha falou, mãe, mas você não vai se comparar com a avó, né? Eu falei, não, está todo mundo dispensado. É muito grande, muito. Não é falsa humildade, é entender raciocinando, sem livros de valor reconhecido. Muito bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas também deixamos o convite para você que está na nossa audiência, na nossa companhia, aqui do Quem Somos Nós, conhecendo mais a história da senhora Heloísa Pires, também da sua família toda aqui no nosso programa, vamos convidá-lo a fazer parte do nosso Clube Amigos da Boa Nova. Então, venha conosco, fazer parte dessa rede de amigos que compartilham o bem. Eu também. Você é mais jovem. É uma menina. Obrigada. A senhora Vanderly também faz parte. E você que está na nossa sintonia já faz parte? Pois é, então aproveite o nosso convite. Temos o site feal.colabore.org. Lá tem todas as informações, está aí na tela já, para você acompanhar. Você pode acessar o site, saber como se associar, saber os seus benefícios e, claro, participar aqui conosco, né, divulgando, ajudando a manter a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, aqui no ar. Então, venha conosco fazer parte também do Clube Amigos da Boa Nova. Temos o telefone 0800 12 018 38, para você falar com os colaboradores também, tirar suas dúvidas e participar aqui conosco. Gratidão, muita gratidão a você que é sócia, a todo mundo que está colaborando aqui com o nosso trabalho. Senhora Heloísa, conta um pouquinho também como foi a trajetória do seu pai na universidade, conta para os nossos ouvintes. Então, o pai adorava estudar.
Adorava a mãe dele, as irmãs, desencarnou a tia Piquitita há pouco tempo, mas deixou várias poesias para o Zequita, meu pai. A família chamava de Zequita, e a tia diz que quando o pai dela ficou doente, inclusive com problemas mediúnicos, o pai virou o pai de todos, era o mais velho. E ele escreve poesias lindas sobre o Zequita, sobre o amor do Zequita. E ele queria estudar, mas não dava, porque primeiro ele ficou com uma gráficazinha que o pai dele tinha para ganhar o sustento da família. Era avó, ele ainda era solteiro. Depois uma coisa, outra, aí ele casou, correria também, mudou para São Paulo com minha mãe, aí meu avô morreu, mudou para nossa casa com 6 filhos, então foi uma vida muito animada. Ele dizia até, ele falava, nossa, na outra eu devo ter sido um rico, muito turrão e gastador, porque nessa a Virgínia que faz mágica para dar tudo certo com o meu dinheiro, e dava. Minha mãe era demais, era muito econômica. Mas ele tinha aquela vontade de fazer a faculdade. Começou o programa com aquele padre Quevedo falando absurdos, tanto que a própria Igreja Católica, que não tem culpa de nada, tirou um tempo o programa dele, ele parou. Depois ele voltou, mas não durou muito. E meu pai disse para minha mãe, Vigie, se eu pudesse, eu iria fazer faculdade de filosofia, porque eu sei que ele está falando livros e autores que não existem, mas eu preciso ter autoridade para falar isso. Minha mãe falou, vai ver, querido, vai ver. Aí ele disse, mas se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que diminuir o emprego. Ela disse, pode ir, faça que eu estou aqui para isso. Que linda! Até hoje eu penso, me arrepia. Aí ele foi, ele já tinha vários livros publicados, e tinha um escritor que era do Clube do Livro, adorava o pai, ajudava, publicava livros do pai, elogiava, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E o pai fez o exame na USP, graças aos livros publicados. Entrou nos primeiros lugares. Fez a faculdade, fez mestrado, trabalhou anos na Faculdade de Filosofia de Araraquara, quando recebeu uma mensagem de Bezerra de Menezes através do Chico. Herculano, seu lugar é em São Paulo. Volte para São Paulo. Novamente ele foi falar com minha mãe, um casal muito unido, lindo. E ela disse, se o seu lugar é lá, vamos para lá. Ela disse que até chorou escondido, mas que ela sabia que o pai viera para divulgar a doutrina espírita e que cabia a ela ajudá-lo. E fez toda a vida, e ele trabalhava com afinco no Diários Associados, se aposentou pelos Diários Associados, mas era um gênio. Escreveu 100 livros, participou do Instituto de Parapsicologia, se correspondia com parapsicólogos de várias partes do mundo, criou o Clube dos Jornalistas Espíritas, que funcionou por 20 anos, e estava sempre na defesa. Ele trabalhava também como orientando a imprensa dos vereadores, e nesse serviço ele fez lutas em favor dos mais necessitados, de alunos que precisavam de condições melhores. Então, eu não sei, e dormia, e acordava bem-humorado. Eu digo, meu pai é um gênio, é um espírito de uma grandeza que eu sei, quando eu digo, eu só repito meu pai, o que eu aprendi com ele é verdade. Eu sei que eu sou um espírito iniciante, uma criança, que tive a felicidade de ter pais como meu pai, minha mãe e meu avô, que me ensinaram muito. Meu avô também era espírita, pai da minha mãe. Quando meu pai conheceu minha mãe, meu avô já era espírita. Naquela época que ser espírita era uma dificuldade. Era uma família toda espírita.
Agora eu digo, não porque nós fôssemos espíritos de luz, não. Os grandes eram meu pai, minha mãe e meu avô. Nós éramos alunos necessitados, que viemos com ótimos professores e melhoramos um pouquinho, e vamos continuar melhorando. Então, Heloísa, para a gente conversar com você, 25 minutos é muito pouquinho, né? Eu estava vendo essa semana, revendo o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, e vi que a abertura é ele que faz, tanto do Livro dos Espíritos também, Herculano escreve praticamente um livro, se for ver, né? Apresentando o Livro dos Espíritos, apresentando o que é o Espiritismo, e a linguagem dele é muito linda, é muito bonita, ele escreve muito bem. E sempre ele, por exemplo, no Espírito e o Tempo, ele começa falando lá do homem primitivo, mas chega numa hora que ele já entra com a espiritualidade, então ele nunca deixa de dar o recado que ele veio para dar, falando sempre de Jesus, de Kardec, né, como você disse. E é isso que você também procura trazer no seu programa, né? Que a gente quer divulgar, porque está na Rádio Boa Nova. Se não me engano, agora está de quarta-feira, às 14 horas. 15 horas. Né? E sábado, 1 da manhã, que aí só que... Aí já é mais fácil. Então, esse Espírito e o Tempo, o que mais você poderia falar desse programa para nós? Um resumo, assim, uma coisa rápida para o nosso telespectador. Primeiro ele escreveu porque minha irmã Helena, nós íamos no MESP, e o pai começou, a pedido dos jovens, a dar aulas sobre o Espiritismo. Ele escolheu esse tempo, a caminhada do Espiritismo, que vem da doutrina secreta que Leon Denis apresenta no livro Depois da Morte, mas que vem só para os iniciados, passam para o povo histórias fantasiosas, superstições, e aí ele apresenta os precursores de Kardec, o trabalho magnífico de Kardec, e no fim quase ele põe o triângulo divino de Emmanuel. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião, como Kardec fala na Revista Espírita de 1878. Religião, porque diz o pai, Kant já dizia que o processo do conhecimento, e o Espiritismo é a síntese do processo do conhecimento. O processo do conhecimento é ciência, filosofia e religião, porque a religião está em nós, na lei de adoração, e não há como fugir. Alguns adoram, como quando Moisés descuidou, criaram o bezerro de ouro. Moisés lutando para impor a crença no Deus único, e o povo se voltou para o bezerro de ouro. O povo judeu, que na época era o mais esclarecido, graças aos esforços de Moisés. Então, é uma caminhada para a luz, com facilidade, dificuldade, mas nós, queiramos ou não, vamos ser luzes. Jesus disse, sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Vou precisar interromper, desculpa, senhora Heloísa, mas a gente está sem tempo já. Vocês são as especialistas. Que legal, vamos trazer aqui o convite para todo mundo que está na sintonia conhecer mais o programa, a senhora Heloísa, suas histórias, o Espírito e o Tempo, pela Rede Boa Nova de Rádio, toda quarta-feira às 15 horas, é isso, senhora Heloísa? 15 horas, 15. Perfeito. Olha, eu falo sobre Espírito e o Tempo e obras paralelas, tudo Perfeito. Que pode ajudar a divulgação do Consolador Prometido, que nos dá força, alegria de viver. Muito obrigada por ter participado, parabéns pelo seu trabalho, sucesso para a senhora. Parabéns a você, a Vanderly, tão lindas as duas, a jovem e a jovem senhora. Parabéns, que continuem assim ajudando a Terra. Esqueci de falar, Vanderly me encantou, inteligência, ela estudou e entende Herculano. Parabéns, Vanderly. Parabéns. Você está uma graça. A recíproca é verdadeira. Você também é muito linda, muito querida, de toda a família espírita, podemos dizer assim, pela sua simpatia. Obrigada, claro. Obrigada. Agradecemos. Estou feliz.
Agradecemos ao Rogério, à Regina, a Thaís. Se você que está na sintonia, continue aqui na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Até o próximo programa, Sra. Vanderly. Até. Um grande abraço, Heloísa, saúde, e vamos ficar em paz, na paz de Deus. Você acompanhou Quem Somos Nós?